a Suécia no jogo de hoje, às 4:30 da tarde. No horário de Brasília, 4:05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Tem cerveja aí? Não. E tá gelada? Tá gelada? Que se rompa lá você, rapaz! Ai, 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 ai. Ai, añamo, querido cariño. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Ai, Brasil. Se existir alguém fiel nesse mundo. Quem que é fiel, hein? Sou eu. Esse alguém sou eu. Boa tarde. Começou a palhaçada. 4:07. Uma excelente tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas no 99,1 FM ou através das nossas plataformas digitais. Deu a louca dos meninos, hein? Eu adoro essa musiquinha, cara. Por que você adora, Zé? Boa tarde. Porque boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Fábio Scheibe, que tá conosco também. Boa tarde, Fábio Scheibe. E aí, Zé Neves? Tudo beleza, bem, meu irmão? cara? Eu tava dizendo que eu adoro essa musiquinha, porque essa musiquinha lembra muito a minha filha, Maria Luísa, que hoje completa 11 anos. Ah, vai ter um regabofe na casa do Zé. Hoje tem. Ele gosta. Tentou dar um jaguaré pra mim no Arena, né? Ô, Lupe. Não deu certo. Eliel tá aí? Não tá. Então, Aí o Eliel falou, quero você lá, hein? Eu meu falei, carro "Ei." parou aqui na John Boy. O que aconteceu, Zé? Água na buzina. Agora a buzina. Bom. Um beijo, Maria Luísa. Parabéns, papai te ama. Feliz aniversário, viu? Boa. Tem guerigueri hoje? Tem, Ah, né? hoje tem aquele, né? Mas em Aquela casa ou vai vacina. dar um rolê? Não, em casa, meu. Aquela vacininha. Seguiu o pai ou não? Torcedora da associação? Seguiu o pai. Boa. Ela é ponte pretaninha. Vai com o papai no campo. Aí e tudo sim, mais. hein? Volta cheia de palavrão na boca, né? Volta cheia de palavrão na mente. E pra tirar demora uma semana, né? Nossa, a professora só manda recado na agenda, viu? Ah. Maria Luísa soltou um Copag hoje aqui. E aí, Carlota? Boa Grande tarde. Antônio Lupe, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Hoje tá Fábio do Scheibe- jeito que você gosta, hein, Fábio Carlão? Scheibe de volta aos Cardápio estúdios. variado das 7 até as 9h30. Tem uns bifinhos hoje, vou pôr uns bifinhos lá Vai, hoje. né? Vai bombando. Não é aniversário da Malu, mas tem uns bifinhos lá em casa hoje. É, mas se por um lado tem um cardápio vasto pra Carlão de Freitas, vem mais um sofrimento, hein, Fábio Scheibe? Boa tarde, tá tudo bem com o amigo? Deu tudo certo a volta? Como é que foi de viagem? Não, Amanhã, é só amanhã. amanhã. Hoje tá proibido. Ontem, hoje, esse sino está proibido aqui no amanhã. Arena. Não, mas isso não. Pode parar. Amanhã. Tudo bem, Scheibe? Deu tudo certo a volta? Muito problema? E aí, Lupi? Beleza, tudo certo, cara. Foi uma saga, na verdade, a volta, mas Saga, graças Deus, a Deus cara. tô por aqui. Voo atrasado, voo cancelado, voo de madrugada, não dormi durante 24 horas, mas estamos agora aqui, graças a 48 Deus, horas, em então, casa. sem sono. Nossa, mãe. Mais ou menos por aí. Aquelas cochiladinhas, sabe? Sim. Cochiladinhas que fica esperto, assim, pra não Sei. perder as coisas, mas tudo bem. Eu gosto de Foi ver bem. você. Eu gosto de ver você no Jardim Suspenso. Gosto de ver você lá em Miraflores. Mas eu gosto de ver você do lado desse Romero Brito aí também. E esse é original, hein? original, gosto de Esse é um cara original. ela Esse não aí fala assim. muitos querem, poucos têm. Esse é original.
Ô, Chaib, é claro que a gente vai falar muito da saga lá, mas quais foram os problemas que você enfrentou, não no jogo, mas pra voltar lá? Tava muito caótico a coisa lá no Peru? Muito caótico, Lupe, muita gente, né? E os voos escassos, né? Bastante flamenguista também havia comprado antes os voos, então voo direto esquece, né? Não tinha. O meu já era com parada, com conexão na Argentina, mas durante o dia, muita gente no aeroporto, as coisas foram encavalando e os voos foram atrasando, alguns remarcados, muita gente perdeu até voo, mas o meu remarcado era para ser 1h da tarde, passou para 6 da tarde depois. Depois, quando eu estava prestes a embarcar, a companhia disse que o voo seria na madrugada, que fez também mudar voo na Argentina, onde ia perder a conexão também. Foi um caos, mas, graças a Deus, não trazendo o título na bagagem, mas trazendo muita experiência e coisas boas. Principalmente ceviches, viu? Opa! Vai ter um negócio. Pela fala, eu acho que vai ter. Nós que torcemos tanto pelo Palmeiras. Mas peraí, deixa eu só entender. O ceviche é um peixe, Fábio Chaib? Aquele peixe cru, né? Com tempero. E você trouxe isso aí no avião depois desse tanto de problema aí? Não vai dar não pra comer, ué. Já tá no freezer. A gente faz umas esquemas bons aí, né? Ué, se for isso, tá bom, hein? Porque senão... É situação terrível. Mas é muito legal, Lima. Eu gostei bastante. Gostou? De Lima. Assim, apesar do trânsito caótico, mais que São Paulo. Você acha que São Paulo é caótico? Você não tem ideia de Lima. O buzinaço que é na cidade, a loucura que é na cidade. Também é carro entrando na frente de carro, buzina para todos os lados. Mas a cidade é muito bonita. Principalmente a vista ali do mar, né, também. Tem montanhas, montes. Ali é o Oceano Pacífico. Você chegou a colocar o seu pezinho dentro do Oceano Pacífico ou não? Obviamente, mas mais ou menos uns 7 graus, viu? Nossa, ô louco. Então não deu nem pra sargar o redondo. Já que tava calorzinho. Não deu, cara. Que fase. Ô, Fabião, e a experiência também, Carlos falou do calor, muito curioso lá também, porque durante o dia faz muitas temperaturas, temperatura alta, depois também muito frio, também principalmente em cima dos morros ali também. É uma cidade que não chove, Lima chove uma vez por ano, só em agosto, uma única vez. Mas é muito legal, gostei. Eu tava acompanhando o pré-jogo, cara, e os nossos parceiros, os jornalistas, sofrendo uma barbaridade com o calor. Deus do céu. O mar gelado? Sim, mas durante o dia também faz um vento, começa a ventar, começa a ficar frio. É bem diversificado lá. Mas o 7 graus era a temperatura da água, né? Da água, que loucura, hein? Deus me livre. Mas o Peru é uma loucura, né? O Peru é imprevisível, né? Tem dia que o Peru tá frio, tem dia que o Peru tá quente, não tem como prever. Mas a gastronomia é de primeira linha, realmente, viu? Ô, Fabião, não pode tomar um negócio no dia do jogo e ir pro estádio, né, cara? Não pode. Falaram que ia ter bafômetro, mas não teve nenhum bafômetro não, viu, Carlão? Falaram que ia ter bafômetro lá no Paraguai, né? Que teve, lá teve mas eles passaram um comunicado antes, eu não bebo, né? Mas muita gente deixou de beber, justamente com medo de não entrar. For sua vez, mas acabou não acontecendo. Mas não pode entrar de cinto no estádio. Cinto, aí cai a calça e aí como é que faz? Cai a carta, velho. Aí o cara entra no estádio literalmente com o peru de fora, né? Uou! Essa piada foi em 4K. Ô, Chaib, já eu te pergunto mais agora sobre o estádio, mas já eu te pergunto, tá bom? Boa, Fabião. Bom, Chaib, e hoje, aí a gente já sabe que tomou uma tunga lá do Flamengo e hoje pode vir outra, né? Porque... Pode vir, não. Pode vir. Né? Calma. Para! É só amanhã, Bolacha. Daqui a pouco eu vou trazer aqui um pensamento. Já comentei algo parecido no CBN Esportes, mas o Mansur, que é comentarista do Carlos Sport Eduardo, TV, o Mansur, ele trouxe uma reflexão que deu ainda mais embasamento àquela tese de que o Palmeiras pode surpreender. Claro, não depende só dele, né? Depende do Malvadão. Na verdade, depende do Ceará. O Ceará tem que aprontar pra cima do Flamengo. Aliás, hoje o cardápio ele tá repleto. Faltam apenas 2 jogos pra terminar o Campeonato Brasileiro. É briga na parte de cima, é briga na parte de baixo. O Santástico enfrenta o Juventude. Pode garantir a permanência ou pode ir pra última rodada desesperado. Tem o Internacional que enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. Olha só. Será que se o São Paulo vencer o Inter, o Santos vai abrir mão do aluguel?
Ah, verdade. Tem Lupe. isso também. Ah, eu abriria, hein? Nossa, que é, né? É. 50 mil, né? Não é nada. Tá louco. E que mais que tem? Tem outra situação também. Tem o próprio Bragantino e Vitória, verdade. Que é um jogo atrasado, né? Mas enfim. Então tem muita coisa hoje. Já, aliás, o primeiro jogo tem o Corinthians e Fortaleza, que é interessante pro Santos. Fortaleza vai engolir o Coringão hoje. Nossa, o Corinthians tá só notícia ruim, você viu? O Yuri Alberto machucado. Não vai ninguém. O Garro machucado, mas pensando em Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Corinthians largou o Campeonato Brasileiro, essa é a realidade. Tá com 46 pontos, não cai mais. Não, o Corinthians largou. O Corinthians é Copa do Brasil e as notícias não são boas pro torcedor do Timão, hein? Então hoje começa às 7 horas. Aliás, esse jogo você vai acompanhar aqui na CBN Campinas, tá? Boa. O pontapé inicial da jornada é Fortaleza e Corinthians. A abertura da jornada às 6h30 e 7 horas a bola rola lá no Castelão. Tem Juventude Santos, 7h30 da noite. Jogo interessante também. Às 8 tem São Paulo Internacional. E 9h30 da noite tem o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará. Os jogos aí que vão decidir o Campeonato Brasileiro, claro, podem decidir ou pode decidir só na última rodada. E hoje a enquete pro ouvinte do Arena CBN é a seguinte, hein? 19-99186-9070. O campeão brasileiro vai sair hoje ou não? Manda mensagem, pode ser mensagem de texto, mensagem de áudio. Se você é torcedor do Palmeiras, se ainda acredita no título do Verdão. Se você é torcedor do Santos, o Santos vai escapar? Torcedor do São Paulo vai liberar pro Inter? E tem Libertadores do São Paulo. Mas será que o torcedor ele prefere ver o Santos ser baixado ou o São Paulo numa vaga de Libertadores? É que o Santos, embora ele seja rival do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, não é aquela rivalidade tão ferrenha como entre o trio de ferro, né? Então, o Santos, ele é mais simpático. Ele é a português da Baixada Santista, né? Não fala, pelo amor de Deus. Aonde? Não, mas o Santos, ele é mais simpático. Quem me falou isso foi você, Zé. Não, eu não falei nada. Falou assim, na hora que você chegou ali. Você falou, o Santos todo mundo tem dó, igual a portuguesa. Ô, Lupe, chega de conversa mole, Lupe. Hoje é dia 3 de dezembro. O Zé estudou o dia inteiro hoje. Hoje é dia 3 de dezembro de 2025, cara. rapaz. É porque hoje tem muita coisa acontecendo, ó. Tem a volta de Fábio Schaibe, tem decisão de Campeonato Brasileiro. Tem o Mirassol na fase de grupos da Libertadores. Tem o Mirassol na fase... O que eu falei ontem aqui? Vasco e Mirassol, vai perder. Eu achei que o Vascão ia abotoar o Mirassol. Não, que dia que é hoje, Zé? É o terceiro time do interior de São Paulo na Libertadores da América, tirando o ABC Paulista também, que já teve Santo André e São Caetano. Apenas 3 times jogaram a Libertadores da América. Você sabe quais são, Zé Neves? Guarani foi um que jogou. Guarani, eu vi jogo do Guarani na Libertadores no Brinco de Ouro. Guarani foi um. Guarani e Aliança. Os outros eu não sei. Guarani e Bragantino. Guarani Paulista e Bragantino. Mas o Bragantino também jogou Libertadores, velho? Jogou. Também, então, 3. Mas o Santo André que é o ABC, isso. Que legal. Então, Guarani, Bragantino, Paulista e São Caetano. Santo André e São Caetano. E Santo André. São 5, Santo André então, né? São Caetano é na Copa ABC do Brasil. Paulista, Outra coisa, interior, José Neves e Fábio Schaibe, o Guarani ele foi roubado na Libertadores de 79 pelo Olímpia do Paraguai. Um pênalti que não foi dado em cima do jogador do Guarani, o gol do Olímpia é ilegal também. Então o Guarani por pouco não chegou à fase derradeira da Liberta, meu fera. Esse é o Bugrão que eu conheço. Uou! Em 4K. Olha só, disfarça. Aê, sobe. Disfarça bem, Carlão. Osvaldo Guilherme compôs esta canção. Que dia que é hoje, Zé? 3 de dezembro. Parabéns pra você que é delegado de polícia, hein? Opa, hoje é dia do delegado de polícia. Antônio Lopes. Opa, Antônio Lopes. Hoje também é dia nacional do combate à pirataria. Opa. E a biopirataria. Importante, também, hein? viu? É aquele gatinho que você tem na tua casa, Carlão. De PlayStation 2, hein, Aquele Lupe? gato com 2 rabos que você Nossa, tem o Bomba Pet, lembra? Nossa, mãe. Eu nunca comprei. Eu nem nunca tive videogame. Não. Tá bom. Ai. Aqueles gatinhos que você tem na tua casa, você parou, né? Não, a minha febre era o PlayStation. Eu chegava aqui e 2. falava assim, aí, Carlão, qual vai passar lá no canal Campeão? Ele falava assim, nem importa, eu tenho todos. Caramba. Eu falei, mas o gosto é com delay. Aí eu fui juntando as peças, Mas entendeu? não era em 4K, né? Quando tinha muita gente, caía. Vamos lá. E hoje é aniversário de cidades importantes aqui do nosso Brasil. Chegou o momento.
Vocês estão preparados? Eu quero os Fábio Scheib também, hein? Fábio Scheib, ele fica quietinho ali só esperando. Vamos lá. Hoje é aniversário do município de Alagoinha. Alagoas. Bahia. Paraíba. Hoje é aniversário dos municípios de Conselheiro Mairinque e Doutor Ulisses. Paraná. Ceará. Goiás. Parabéns, Scheib. Paraná. Hoje é aniversário dos municípios de Nova Cruz e Severiano Melo. Rio de Janeiro. Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Qual que o Scheib falou? Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. E hoje também é aniversário do município de Iguape. São Paulo. Paulo, muito bem. Baixada, Tem a ver com praia, né? Iguape. Caminho da praia. Boa. Gol, hein? O que é? 013? 013. Caminho da praia lá, Zé? Pergunta pra Fábio Chaves se é boa lá. Não é legal não. Vamos ser honestos. Peruíbe. Ilha Comprida, nossa senhora. Entre Iguape e Cubatão, você vai pra onde? E aí, Cubatão, né? E aí, Fábio Chaves, boa? Eu trabalhei em Cubatão, cara. Nossa senhora. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Aí a areia da praia. Branca? Maravilhoso. Uma vez eu entrei na areia da praia ali em Iguape, 2 pombas falaram, mas vai não. 2 pombas. Não vai, as pombas não vai. E um ratinho escondido. Não vai não, que não é legal pra sua saúde. Um grande abraço pra população de Iguape. Prefeito de Iguape na linha aí. Vamos ligar pra Iguape. Aniversário de Iguape. 4h20, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Participações em 998869070. Flamengo vai levantar o título do brasileiro hoje? De tristeza. Ou não. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, tá na central técnica, Samela Deep no stream e o Arena tá no ar. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Arena CBN. Quatro horas e 24 minutos, a Beth tá aqui, ó. A Beth tá com saudade de Rafael Pio, Quinta-feira. Quinta-feira ele tá na casa. Boa tarde, Arena. Hoje é aniversário da minha filha Camila. Ela é palmeirense. Camila.
Ela daria uma excelente delegada e se ainda tem um fio de esperança pro Verdão, a gente acredita até o final. Beth de Valinho. Te falei pra não me provocar. De aniversário da fila da Beth, a Camila, e é também a torcedora do Palmeiras. Parabéns, Camila. Deixa eu ver aqui mais participações. Ó, o Carlão Fernandes está aqui. Sugestão para discussão entre vocês hoje no programa. Imagine que você tenha... Nossa, é muito... Vamos lá. Carlão Fernandes, muito texto, hein? Pelo amor de Deus. Imagine que você tem disponibilidade de R$10.000 para apostar apostar nos jogos de hoje. Tá. O dinheiro é só para apostar, não vale para mais nada. Tá bom? Então você tem 10... igual o nosso glorioso Luciano, né? Que falou que ia colocar um dinheirinho hoje no título do Flamengo. Boa. A cada unidade apostada, em caso de acerto, você dobra o capital. Ou seja, você passa de 10 para 20. Você pode, no máximo, apostar em apenas 3 equipes. Como você divide sua aposta em cada equipe considerando esses jogos? Primeiro, Flamengo e Ceará. Segundo, Atlético e Palmeiras. Terceiro, Juventude e Santos. Quarto, Fortaleza e Corinthians. Quinto, São Paulo e Internacional. E aí? Eu acho que eu colocaria tudo no Flamengo. Flamengo, empate Palmeiras, vitória do Vitória. Pode apostar em vitória 3 equipes São aqui. Paulo. Então você apostaria em Flamengo. Flamengo, Palmeiras. Empate do Palmeiras. Empate do Palmeiras. São Paulo. E São Paulo, vitória contra o Bragantino. Fortaleza amassa o Corinthians hoje. Será? O Coringão não quer nada com nada mais. Difícil, hein? Difícil. Ó, o Eliseu Cirino tá aqui, ó. Eu não sei porque eu insisto em ouvir esse programa. Nem sou tão ligado ao futebol. Vou acabar caindo. Parabéns, abraço, tá, filhinha. Aqui é uma das poucas coisas que a gente fala de futebol. Hoje a gente vai ter que falar. Hoje a gente vai ter que falar porque é o seguinte. Hoje tem rodada. Hoje tem rodada decisiva, então não tem jeito. Ó, o Guilherme Rodrigues. Boa tarde. O Palmeiras estreou o uso da IA no futebol. Essa daqui o Zé já mandou. Ia ser campeão paulista, ia ser campeão mundial, ia ser campeão brasileiro e nada. Ia ser várias coisas. Muita chuva aqui em Rancharia, São Paulo. Onde fica a Rancharia, José? Rapaz, é terra de Valdemir Amorim, Rancharia. Eu conheço uma música. De Ana Maria Braga. Eu conheço uma música, chama Com 1.800 bois, eu saí de Rancharia. Você tinha um carreiro, hein? Ô, Lupe, você falou do tempo aí, cara. Que a região tá... Tá fechando, hein? Tava louco pra um futevôlei hoje, mas... Não, pode esquecer. Hoje é fute-chuva, hein? Ouvinte mandando áudio, vai pro ar. Boa tarde, pessoal do Arena CBN, aqui é o Luiz de Hortolândia. Olha, na minha opinião, o campeonato vai se decidir na parte de cima da tabela, o título vai ser somente no domingo, porque eu acho que o Ceará vai engrossar um pouco para o Flamengo e eu acho que vai dar um empate, porque o Ceará precisa de um resultado positivo, né? Então eu acredito que será o campeonato definido no domingo. Boa. Obrigado, um abraço. Opa, um abraço. Foi bem. Mais um. Boa tarde, amigos Arena, aqui é Piracicaba, Luiz. Eu é quisista, mas no time grande, Santista, não cai esse ano e o Flamengo fica campeão hoje direto. Boa, Luiz. Todos, hein? Ei, Luiz. E o Riozão? Eita. Luiz de Piracicaba. Pacum na Rua do Porto. Ô, filhote. Filhote. Lombo de filhote na Rua do Porto. Nossa, aquela tilápia. Tilápia. Nossa, uou, que gostoso. Mais um. Não gosta, Lupe? Nossa, mas nem no Rio. Mas fala, meus amiguinhos de todas as tardes. Rapaz, tem que tirar o chapéu pra Fábio Scheibe. Eita, honra paciência aí. Pra ele, porque respira, é o seguinte, torcedor raiz é assim. É assim que se faz, Scheibe. Não é ficar se escondendo não após a derrota. Após a derrota triste de sábado na final da Libertadores, ele simplesmente homenageia o Palmeiras, enquanto muitos torcedores tá pé da vida, e faz uma tatuagem da taça do Mundial do Palmeiras no seu antebraço direito. Mostra aí, Chay, pra quem tá no YouTube, essa homenagem, essa taça do Mundial que você fez aí. Chaibão, um abraço. Conversou uma palhaçada, né?
Já foi mais. Já foi melhor. Assim. Foi mais criativo. Tá boa. Boa, respira, calma. Foi bem, Fabião. Passou no tempo. Mas eu vou te falar. Mas a mãozinha tava aqui, né? Ó. Tava. Ô, Chaibe, você ficou no estádio até a premiação dos dois. Essa eu quero ouvir. Né? Vai lá, Fabião, conta aí, como é que foi? Premiação? Claro que não, né, velho? Lá. Tá você vazou? Turistão, velho. Calma, Zé. Você lembrou daquela minha opinião na semana passada, Fábio Chaibe? Não dava nem pra pensar, né? Lógico, na hora que apitou o final do jogo, saímos, não é, José? Né? Mas podia sair? Eu achei que não podia sair, que tinha que ficar. Não, tá bom. Acabou o jogo, você foi embora. Claro, a torcida do Palmeiras foi em muitos ônibus pra lá, né? A maioria se concentrou e foi pros ônibus, né? Então, depois, saindo, já até facilitou o caminho. É verdade que tava muito trânsito e tudo mais, mas os ônibus estavam lá. A gente acabou pegando os ônibus e indo embora, não vai ver campeonato nenhum, né? Ô, Chaibe, o estádio é aconchegante, é legal. Eu vi que ele tem uma espécie de uma cordilheira, uma montanha em volta, né? Que parece ser bem bonito, né? É a Cordilheira dos Andes ali. A Cordilheira dos Andes. Sabia. Exatamente. É o estádio mais afastado, viu, Zé, do centro. Dá 1 hora mais ou menos do centro. É uma zona arqueológica ali também, né? Olha só. Dos Incas e tal. Fabião. E é o começo da Cordilheira dos Andes ali. Mas é bonito, não sei se você viu pela internet aí, depois eu acabei vendo na internet, muita gente tava lá em cima, lá em cima. Um menininho que olha, o molequinho. O molequinho, ele pôs o celular lá em cima da montanha, o celularzinho começou a narrar o jogo, velho. Ele conseguiu ver os números ainda, hein, moleque, ó. É o camisa 12 ali, Fabião. Mas muito melhor que o Guarizo, por exemplo. Eu já ouvi muita história aqui, né, falando sobre isso, mas você esteve lá. Falam que o Paulo Guerreiro pro torcedor peruano é como se fosse o Pelé pra gente, né? Exatamente, assim como o Cueva também, por mais incrível que pareça. O Cueva é muito querido por lá também. O Cueva é o Neymar nosso, né? O Cueva acho que é o Neymar, é verdade. E o Soteldo? Mas o Guerreiro é muito... Soteldo é venezuelano. É venezuelano? Eu confundi. Ô, Zé, aí você me quebra, Zé. Mas foi bem, mandou bem. Pra você, Foi uma pegadinha, e o Lupe pegou legal. José Neves. Os caras amam futebol, viu? Os caras amam futebol, dão um valor que a gente não dá. Lógico, a gente é pentacampeão mundial, mas às vezes a gente até menospreza, faz brincadeira, mas os caras têm um orgulho da seleção. Apesar de não estar tão bem, os caras têm muito orgulho. Faz tempo que não tá bem, né? Faz muito tempo. Desde 78, quando se bem que eles foram pra Copa, né? 2018, o problema do Guerreiro, lá eles foram pra Copa. Ô, Fabião, e por que você... O sentimento do torcedor palmeirense após a derrota, porque você não tá colocando confiança nesse título brasileiro do Palmeiras. Eu queria que você falasse pra gente, mas vai ter que ser depois do repórter CBN, porque são 4 horas e 32 minutos. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do PL antifacção. A expectativa é de que a análise do texto no colegiado ocorra no dia 10. O projeto, relatado pelo senador Alessandro Vieira, retoma pontos do governo e prevê um novo tributo sobre bets para o financiamento da segurança pública. O Ministério da Justiça demitiu o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro Anderson Torres da Polícia Federal. As medidas atendem a determinações do STF, que condenou os dois por tentativa de golpe de Estado e ordenou a perda dos cargos na corporação. As portarias que confirmam as demissões foram assinadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e serão agora publicadas no Diário Oficial da União de amanhã. O Instituto Butantan, em São Paulo, fechou um acordo com uma empresa americana para desenvolver uma vacina antirrábica com tecnologia de RNA mensageiro. Esse tipo de imunizante usa um material sintético que prepara o corpo humano e dá instruções ao sistema imunológico sobre como combater o micro-organismo infeccioso. A raiva é uma doença com taxa de mortalidade acima de 99%. A morte é evitável com a vacinação antes que o vírus se espalhe para o sistema nervoso central. A FIFA proibiu o São Paulo de fazer novas contratações.
O chamado transfer ban foi aplicado em razão de uma dívida do clube paulista com a empresa de agentes de futebol envolvida na chegada do atacante argentino Jonathan Calleri à equipe em 2021. O valor a ser pago é equivalente a mais de 5 milhões de reais. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos. Agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h35. O tempo não passa. O nervosismo vai ficando mais forte. O coração apertado. Porque daqui a pouquinho tem o Peixão. O peixe mais lindo do mundo. Contra a Juventude. Mário Quintino. A todo momento tá aqui, ó. Só olhando o relógio. É ou não é, Marião? Boa tarde. A minha mochila tá arrumada ali desde as 2h já, viu, Lupe? Saindo aqui, deu 7 horas, ó. Já estou correndo já. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. E esperando aí um bom resultado do nosso Peixão, Lupe. Rapidinho, qual que é a sensação? O que você tá sentindo? Vai dar ou você acha que vai pra última rodada contra o Cruzeiro? Eu acho que vai pra última rodada. Porque eu não confio muito no São Paulo não também, viu, Lupe? Ah, tem isso, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas também a gente não confia muito no Inter, né? Então tem isso também. Acho que não dá pra confiar em ninguém ali, né? Do 11º pra baixo. Não dá pra apostar em ninguém, né, ô Marião? Não dá. Bom, então faz o seguinte. Não dá pra ter certeza nenhuma. Já que você tá querendo dar aquele vazar rapidão, 4h36, atualiza pra gente as informações das estradas aqui da região. Vamos lá então, Lupe. Trazendo informações da rodovia Professor Zeferino Vaz, tem pistas molhadas no trecho entre Campinas e Cosmópolis. Redobre a atenção, inclusive o nosso ouvinte perde tempo na região do trevo de Barão Geraldo, lentidão do quilômetro 116 até o quilômetro 113 e para seguir em direção de Paulínia e Cosmópolis, principalmente na saída do trevo de Barão Geraldo e também já na chegada para Paulínia, região de Betel, à altura do quilômetro 119, tem ali excesso de veículos. Falando também da rodovia Dom Pedro, já com pistas molhadas também na região dos Amarais, o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade chegada para a rodovia Anhanguera, atenção já a partir do trevo, região do quilômetro 143. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação é maior para quem sai da rodovia Dom Pedro, vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, principalmente já na chegada para o trevo de Valinhos, região do quilômetro 8. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4h39, estamos de volta com a Arena CBN, o Marcel Barbosa. Boa tarde, queridos. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Grande, vai. Olha, peço que comentem que a comissão... Olha esse bolacha, né? Ele é um brincante, A comissão de anistia pede perdão e concede indenização ao jogador do Atlético Mineiro, Reinaldo, por perscrição durante a ditadura militar. Isso. Abraços a todos. Legal isso, hein? Reinaldo foi um... Reinaldo comemorava aqui, né? Aqui, ó, militante, um jogador esclarecido, um jogador que combatia a ditadura. A própria comemoração dele era em um protesto ali, né? Contra a ditadura e... Reinaldo, Reinaldo, o rei. Galo? Nossa, mas assim... Se não fosse o joelho... Você chegava perto dele e falava assim, ó... Nossa, era um cheiro de gol. Eu não vi jogar, mas os que viram falam que se não fosse o joelho, ele chegaria Zico, Pelé, essas coisas assim. Rancharia perto de Prudente, Wilson Barreto, que mandou mensagem, perto de Oswaldo Cruz, onde ele nasceu, hein? Grande Wilson. Oswaldo Cruz, Osmar Santos. Ana Maria Braga de São Joaquim da Barra, Carlão, e não de Rancharia. Mais uma fake news de Carlão. Aliás, vamos fazer um quadro aqui na Arena, né? Fake news do Carlão. Cada dia ele traz uma notícia falsa. Um bairro que não é no lugar onde... E pior que eu vacilei mesmo, porque na semana passada, essa semana, de saco a gente cheio falou de São Joaquim da Barra, que é não só da Ana inventa. Maria Braga, a terra de Batistão. O Carlos Batista é de São Joaquim da Barra. O Batistão é de São Joaquim. E Rancharia de Valdemir Amorim, verdade. Atenção, galera do CG, Campo Grande. Temporal começou por lá, hein? Olha lá. Big Fields. O Eliseu que mandou mensagem. Gostaria de saber se o Abel vai entrar com o time alternativo hoje. Parabéns, Abel. Flamengo campeão. Paulinho Maradona. Ô, Chaibe, é o seguinte. Eu te fiz a pergunta antes do break. Vamos lá. Porque você tava ali do lado da galera, da massa verde, da torcida do Verdão. E aí você hoje de manhã falou, esquece esse negócio de título do Palmeiras. Porém, o Carlos Eduardo Mansur, ele que é comentarista do Sport TV, ele trouxe uma reflexão muito interessante. E qual é essa reflexão? O Flamengo comemorou demais o título da Libertadores. Voltou de Lima. Os jogadores certamente não dormiram de sábado para domingo. Certo. Muita festa. Léo Pereira. E aí chegaram e foram desfilar no sol do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é muito quente. E agora eles vão enfrentar um Ceará, que vai jogar a vida no Maracanã, porque o Ceará corre risco de rebaixamento, provavelmente tentando qualquer ponto. Que é importante. Se o Flamengo fica no empate, a última rodada é com o Mirassol, e a gente viu que o Mirassol tem feito não só ontem, tá? Em todo o campeonato. E joga em casa, onde o Mirassol ainda não perdeu. Detalhe importante. E o Palmeiras tem 2 jogos difíceis fora de casa. Ou seja, o Palmeiras não vive um bom momento. Mas o Mansur pontuou vários itens que eu, Antônio Lupi, acredito que pode sim pesar nesse momento de decisão. E por que você não acredita mais nos seus times, Chaibe? Pelas atuações recentes, né, Lupi? Principalmente o mês de novembro. Aí o Palmeiras esteve muito abaixo, né? No momento mais decisivo, o Palmeiras veio abaixo. Na final da Libertadores também se perguntou qual era o sentimento da torcida. A torcida ficou... não com raiva, né? Mas ficou indignada com a atuação pífia do Palmeiras, a covardia que o Palmeiras teve também, a apatia de não ter chutado uma bola no gol na final da Libertadores. O Palmeiras não criou nada. É verdade que quando o Flamengo fez o gol, o Palmeiras até tentou algo, mas já estava naquele bumba meu boi, né? Com o Gustavo Gomes lá na frente. O Vitor Roque acabou perdendo um gol também embaixo da trave, mas o Palmeiras não propôs o jogo, assim como tem sido esses últimos jogos. O Palmeiras não tem criado muito, então fica difícil, né? Com 5 pontos diferentes, o Flamengo, dependendo apenas de uma vitória em casa, é verdade, tem todas essas condições que você disse, né? De comemorar, de ter ficado sem se preparar para essa partida, mas no depender do Palmeiras também, a torcida não está muito empolgada, não está acreditando muito no time do Abel nesses últimos jogos, né? Não consegue, né? Trouxe muita... A Libertadores trouxe muita apatia, né? O Palmeiras ficou muito apático e a torcida descrente dessa boa atuação do Palmeiras. Eu acho que esses aspectos... Não consegue, né? Cenoura Bravanel, tá difícil. Mas R$1 milhão. Eu acho que esses aspectos enumerados pelo Mansur, ele tem razão. Eu acho que a gente tem que considerar, sim, senhor. Toda essa maratona de festejos, né? O
teve de cervejada, festa. Poxa, pelo amor de Deus, e tem mais é que comemorar mesmo. Porém, e você sabe muito bem que em excesso faz mal, né, Carlão? Nossa, mãe. Porém, tem algo em que dá pra acreditar no Flamengo. Se o Flamengo não vencer esse jogo e não sacramentar o título hoje, toda a logística pro Mundial, ela fica comprometida. Porque aí o Flamengo leva a decisão para Mirassol, aqui no interior de São Paulo, e depois na quarta-feira ele tem já a estreia no Mundial de Clubes. Intercontinental, por Intercontinental favor. E o Derby das Américas, aliás, né? Esse porque o único campeão mundial é o Chelsea, segundo o Fábio Scheibe. Mas o Flamengo, ele vai ter que passar por estes obstáculos, mas é um time confiável, né? Tem muita qualidade, tem muito repertório o Flamengo, por isso, mesmo com esses aspectos, eu acredito aí numa vitória do Flamengo, porque senão compromete aí a viagem, a disputa aí do Intercontinental. Você que entende também de cachaça e festa, Zé, você acha que acaba hoje? Eu acho que acaba hoje e acho que se não acabar, eu acho que o Palmeiras vai colocar a molecada da base pra jogar aqui o brasileiro e vai mandar todo mundo pra Mundial. O Flamengo, no caso. O Flamengo, né? Porque assim, não tem nem como você pensar em qual você vai priorizar. O Mundial, o Intercontinental pro Flamengo, eu imagino que seja muito mais importante, né? Do que uma última rodada contra o Mirassol, o campeonato já decidido? Já decidido. Nossa, aí esquece. molecada. Aí vai subir vai 15 do Flamengo. Fala, Scheibe. Mas por todo o sentimento da torcida após o jogo, né? Como eu disse anteriormente, muita tristeza, mas também muita raiva por causa da apatia do Palmeiras, da covardia. Mas no final do primeiro tempo, né, Lupi, até uma coisa que eu não acabei vendo depois também, com muito mais, com os olhos melhor para isso também, mas a questão do Pulgar ali trouxe muita raiva também, a não expulsão do Pulgar também, a torcida do Palmeiras, né? Que depois eu fiquei até vendo o lance do Veiga também, que foi duro no começo da partida, mas ali também mudaria muita coisa, né? A não expulsão do Pulgar acabou mudando bastante a condição do jogo pro Palmeiras também. A torcida tava com raiva justamente no final do primeiro tempo por causa disso, né? Depois até queria saber de vocês também, que vocês acharam, se era por expulsão, se não era. Você viu, Carlão? Você achou? Você conversou no dia seguinte, falou que era expulsão. Até porque o lance já estava parado, tá certo que o Bruno Fux, ele dá aquela cutucadinha no Arrascaeta, catima uma barbaridade, mas não tinha nenhuma justificativa o Pulgar entrar daquela maneira. A jogada do Rafael Veiga também foi pesada, mas eu acho que até por ser uma final e a gente percebe uma pouca participação do VAR, isso eu acho até importante, apesar que no lance do Pulgar deveria ter o VAR interferido, mas lance para expulsão sim. O Veiga talvez ali, né, foi amarelo, né, o Veiga levou, né? Levou amarelo nesse lance, né, do Carrascal. Levou amarelo, poderia até ter sido expulso, mas eu acho que o do Pulgar foi um lance mais violento, até porque o jogo estava parado. Ô Scheibe, eu queria te fazer uma pergunta. De quem do elenco palmeirense pergunta valendo você R$1.000 esperava bastante e não entregou nada? Pelas atuações recentes, o Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes destacou esse ano, né? Acabou sendo um ano espetacular para ele, mas no final aí também deu uma bela diminuída no ritmo, acabou não jogando. O Vitor Roque mostrando muito empenho, muita garra mais uma vez. Acho que os únicos dois que se salvam para a torcida, assim, realmente, na verdade, três, né? O Carlos Miguel, o próprio Gustavo Gomes e o Vitor Roque, que mostraram muito brilho nessa final. Boa. É isso, deixa eu dar uma passada aqui, ó. O juiz e o VAR ajudaram o Rio de Janeiro. Rapaz. Mensagem de áudio pro ar, Bolacha. Arena, Paulo Vinícius Campinas aqui, rapaziada. Oi. Passando aí pra agradecer aí os prêmios que eu ganhei aí. Pô, nunca ganhei tanto prêmio na vida aí. Sim, vou levar a gata pra jantar lá no Giovanetti, depois assistir um cineminha lá no Cinépolis. Pô, vou também levar a família lá no Natal de Olambra. E vou encher o cooler, hein, rapaziada. Aê, garoto! Nossa, cooler, hein? Susto, velho. Bora! Susto, amigo. E aí, Zé Neves? Obrigadão por ter me sorteado. Só tenho a agradecer. Agradecer a CBN. Almeida, né? Camp Tortas também, pô, delícia de torta, rapaziada. Tamo junto, obrigadão, viu? Abraço. Aliás, Lupe, o cara ganhou tudo, velho. Veio uma ideia aqui na minha cabeça. A próxima vez, vira e mexe, o nosso prefeito está aqui no complexo para entrevistas e tal. Sim. A próxima vez que o senhor Dário Saad estiver aqui entre nós... Eu acho melhor você parar por aí. Não, já para aí. Para aí pra não se complicar. Agora eu fiquei curioso. Mais um áudio. Mais um áudio. Para. Mais um áudio. Você vai se complicar sozinho. Daqui a pouco eu explico por quê. Aqui é o Augusto. Diretamente do volante do meu carro, olhando as câmeras da Indec me multando. Eu acho que vai cair o Internacional e o campeonato vai acabar na última rodada. Boa.
Hoje o Ceará ganha do Flamengo, porque ele tá desesperado. Domingo o Mirassol vai coroar a faixa do Flamengo. Mas não vale mais nada. Da Libertadores, porque o Flamengo perde domingo também. E o Palmeiras ganha tudo. Boa. É verdade. Não, então ele acha que Ele acha que vai dar Palmeiras. Palmeiras vence as duas e o Flamengo perde as duas. Tem mais um, Bolacha? Por favor. Fala, galera. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Viu, tem um primo meu lá de Uberaba. Tá. Fanzaço do Zé Neves. Opa. Eu ia pra lá, ele falava do Zé Neves. Aí, Zé, tá com moral, olha que legal. E que isso, hein, Zé? Seguia ele, que um dia queria vir pra cá pra ir ver esse Zé Neves aí. Rasgando fronteiras. Pesquisar quem que era esse Zé Neves. Que legal. Puta cara sem graça. Que isso, cara? Aí, Zé. Mas de graça? Pô, tava empolgando, né, pô? Parece eu no mercado. Faz uma piada aí, Zé. Não, parece eu no mercado, chefe, pegando umas laranjas lá e tal, e o cara do meu lado, é você? Eu falei, sou eu. É você mesmo? Eu falei, claro. Você não é filho do seu Toninho? Sou eu mesmo. Dá um abraço pro seu pai, como é que você chama? Não, foi José. Bem, Zé, bem. E lá na parte de baixo, tem Santos, tem Inter, Nossa, Vitória, tá todo Ceará, mundo tá envolvido na confusão hoje lá de baixo. Eu acredito que o Santos vai vencer o Juventude, mas é aquilo que o Mário Quintino falou, não sei não, o São Paulo tá pra baixo, tá né? estranho, tá estranho, tá? Estranho. Eu acho que o Santos vai ter que precisar de alguma coisinha contra o Cruzeiro na última rodada. E menino Ney com joelho só é melhor do que muito jogador com duas pernas que acha que joga bola no Campeonato Brasileiro, hein? Pode mandar mensagem aqui me criticando, mas tudo bem. Não, vai pro jogo hoje, Neymar está com a delegação. Está com o joelho lesionado, Caxias. mas deve estar tomando muita infiltração. Caxias. É no Alfredo Jaconi. Não, Capelete lá. Já voou, já. Sabe que a última vez, a Ponte uma vez derrubou o Caxias, o Juventude pra Série C. Gol de Roberto, que tava bancando. O dia que você pegou um negocinho isso, aí o pessoal jogou moeda no campo. O Lupe voltou com o refrigerante, eu não paguei R$1, ué. Torcida que pagou. Eu fui juntando, dei pro delegado, foi as moedas. Falei, não, pega pra você. Eu falei, beleza. Ué, eu fui devolver, os caras não aceitaram. Ele apresentou pro delegado. Que saudade de Caxias do Sul. Enfim. E aí, Chaib, você acha que o Santos escapa já hoje ou não? Acho que o Santos tem totais condições de vencer lá em Caxias São Paulo do Sul. Ganhar, e São Paulo precisa dar uma resposta nessa pecada que tomou, né? Contra o Fluminense. Tomou de 6, a torcida tá na bronca também. É verdade que não vai ter muita gente no estádio hoje, cerca de 5, 6 mil pessoas é a previsão do público para essa noite. Mas São Paulo precisa dar uma resposta, né? Tem ainda a Libertadores da América, depende do campeonato da Copa do Brasil. Mas São Paulo acho que vai jogar para vencer o Internacional nesta noite e ajudar o Santos. O fato é dessa goleada, né? 6-0. Sabe que a diretoria do São Paulo ela é tão incompetente. Calma. Me vai irrita, falar com cara. o coração. Não, me irrita. Vai falar do prefeito? Vai falar de São Paulo? Você sabe, não, já ia. O negócio da praça aqui. Nossa senhora. Você ia se complicar sozinho e eu te salvei. Tá bom? Você sabe que o São Paulo ele já pode jogar no Morumbi. Ele já pode jogar. Não, agora, mas eles estão. Não, já pode jogar, tá liberado já. Não, mas não estão trocando gramado? Não, mas pode jogar já. Aí, sem grama? Aí ele manteve o jogo lá no Vila Belmiro pra fugir da pressãozinha da galera. Não, mas eles estão sem gramado. O Morumbi tá sem gramado. Já tá ok já. Mas quem falou que tá ok? Eu tenho contatos. Mas jogar na Vila é bem pior, viu? Primeiro porque é perto de São Paulo, a galera desce. Mas... E segundo porque a distância do arquibancada pro gramado é bem menor que o Morumbi, hein? E outra, quem vai dar pressão vai estar lá na Vila também. Vai estar lá. Você sabe organizada principalmente. Lógico, não tem como fugir. E é mais perto do gramado. A vergonha que foi o São Paulo esse ano. Ainda vai ficar com vaga na Libertadores. É impressionante. 4h53, tem mais um áudio antes do intervalo, Bolacha? Por favor. Pessoal, a rancharia não é ali perto da John Boy do Lope, não? De acordo com o Carlão. Dá uma olhada lá. O Carlão falou que é. Tem mais um? Rancharia longe. Ô, Lupe, beleza? Bom. Zé, Carlão. Boa. Pô, mas como é que faz, cara? O quê? Depois de 125 anos esperando perder o troféu presencialmente, vou ter que participar de home office venda pela TV. Vai ser entregue da ponte, lá no Rio de Janeiro não vai ser entregue na frente da torcida. Ah, sacanagem. Valeu, Gramaré. Valeu, Gramaré. É porque ia.
Ia ser entregue. Como tá essa história? Eu tô por fora. Dia 8 na festa do Brasileirão, a Ponte vai receber a taça de campeã da Série C, mas não só a Ponte, né? Vai ter a cerimônia dos jogadores da Série A, Série B, Série C e Série D, além dos melhores, Flamengo, né? O Toró vai receber o prêmio, né? Porque foi artilheiro junto com o Iago Teles. Então tudo ficou definido que dia 8, cara, é porque assim, a gente também não sabe como é que funciona essa questão do protocolo. Mas se pudesse fazer um evento aqui no Moisés Lucarelli... Poderia muito bem fazer. Vamos cobrar R$3. Época de Natal ainda, né? R$4, R$5 pra entrar? Cara, é uma garota. Mas tem jogador que já vazou, né? Mas aí você pega 2, 3 aí... A taça veio no jogo, né? No último jogo. Veio. A taça tava lá. Mas aí a galera invadiu e cancelou tudo. Não teve jeito de fazer o protocolo. Fabião, é aquela coisa... tem jogador que não vai estar, mas a presença de um acho que já basta aí, né, Zé? É verdade. Se tiver Se tiver gordinho da costela lá, se ele levantar a taça, velho, já era. Uma taça na mão, misto quente na outra, tá tudo certo. O intervalo a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. R$521. Super taxa zero em até 36 vezes. Carregador Wallbox ou portátil grátis. Estoque limitado. Então corra para Black Friday BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Incrível. Uou! 4h56, hora do vôlei. Hoje é dia 3 jogos pela 8ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Tem o Monte Carmelo contra o SESI às 6h30 da noite. Tem o Juiz de Fora Vôlei contra o Minas às 7 horas. E o Goiás enfrenta o Joinville às 9h30 da noite. O Vôlei Renata volta a jogar na segunda-feira, dia 8, contra o Praia Clube em São Luís do Maranhão, às 9 da noite. Jogo com transmissão da CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4h59, já a bola rola aqui no Futebol Globo CBN, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 6:30 da noite tem Fortaleza e Corinthians lá no Castelão. Aliás, reta final de programa, vamos com um palpitão e eu começo justamente com esse jogo. Quem vence, Fábio Scheibe? O Fortaleza ou o Corinthians? Fortaleza. E aí, Carlão? Fortaleza. Zé? 1-1. Corinthians vai ganhar de 1-0. Vai ajudar o Santos. Santos e Juventude e Santos, Carlão. Santos. Zé? 2-0 Juventude. Scheibe? Santos. O Santos vence 3-0. São Paulo Internacional às 8 da noite. Zé? 0-0 nojento. Scheibe? São Paulo. Carlão? São Paulo. São Paulo vence, vai ajudar o Santos. Palmeiras e Atlético Mineiro, Scheibe? 1-1. Zé? 1-1. Carlão? Palmeiras vence. Palmeiras empata com o Atlético Mineiro em 6-6. E Flamengo e Ceará. Nossa, o Mengão campeão, Fábio Scheibe, quem ganha? Flamengo. Mais uma vez. Não! Oh. Flamengo. 1-0 Ceará. O Ceará ganha do Flamengo, mas o Mengão é campeão. Tem muita coisa pra você acompanhar aqui no Futebol Globo CBN. Amanhã a gente fala mais e conta sobre tudo isso. Vem chegando o ponto final. Valeu! Tchau! Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.